Olá, boa noite. Boa noite. Pedido de vista suspende no Supremo a discussão sobre a validade da lei que estabelece regras fiscais e financeiras que visam maior transparência na gestão de clubes de futebol no Brasil. E quem acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente, a repórter Daiane Garcês. Vamos falar ao vivo com ela. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, a Érica e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. Pois é, o assunto que começou a ser julgado trata-se exatamente da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que, por sua vez, instituiu o Profut, o Programa de Recuperação Fiscal, voltado, inclusive, para aliviar a situação financeira dos clubes que estão em débito e alguns até incluídos na dívida ativa. O principal ponto da questão foi essas regras instituídas pela lei, elas tiram a autonomia dos clubes e das ligas? Durante o julgamento, 7 ministros votaram, mas o ministro Marco Aurélio preferiu analisar melhor o assunto. Veja na reportagem. O autor da ação, Partido Humanista da Solidariedade, entende que a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, ao estabelecer regras aos clubes e ligas que aderem ao Profut, Programa de Recuperação Fiscal, afronta a autonomia dessas entidades. O relator manteve o entendimento que teve no ano passado, quando concedeu liminar. Para ele, a norma, na verdade, representou uma oportunidade aos inadimplentes de quitarem as dívidas sem interferência na gestão das empresas. A exigência de contrapartidas foi tão somente para, primeiro, possibilitar que aqueles que aderissem a esse programa pudessem realmente pagar o seu refinanciamento à União. E para que pudessem realizar uma melhoria no montante de dívidas gigantescas de todos os clubes. Porém, o relator interpretou como inconstitucional a parte da legislação que penaliza os clubes e ligas com rebaixamento, caso não apresentem a certidão negativa de débitos na hora de se inscreverem nos campeonatos. Na verdade, nem teria campeonato brasileiro, porque dos 20 clubes, 19 seriam automaticamente rebaixados para a segunda divisão. Aqui, eu entendi que houve falta de proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas gravosas. A meu ver, se configurou uma sanção política. Mas mais grave do que isso, eu diria que é uma verdadeira pena de morte para o clube. O ministro confirmou a liminar, julgou a ação parcialmente procedente e foi seguido por 6 colegas de corte. Mas o julgamento foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio solicitou mais tempo para analisar o assunto. A decisão sobre a possível isenção da cobrança de pedágio nas rodovias federais, quando não há uma via alternativa de tráfego, também foi adiada. Após o relator do recurso extraordinário que trata deste tema, o ministro Alexandre de Moraes, afastar a possibilidade da isenção, o ministro Roberto Barroso disse ainda ter dúvidas sobre o caso e pediu vista. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações sobre a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. William. Sessão única hoje, com várias ADIs julgadas em listas. Você destacaria alguma delas? Além desses julgamentos que a Daiane colocou, muitas listas foram chamadas, alguns agravos, embargos de declaração e, dentre eles, ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas, bastante interessante, questionava uma lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga que as operadoras de telefonia, tanto fixo como celular, cancelem a multa de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o emprego após a contratação do serviço. As operadoras alegavam aqui no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da lei porque ela feriria de morte a Constituição na parte que apenas a União poderia legislar sobre essa exploração de forma direta ou por meio de concessão, autorização ou permissão, esses serviços de telecomunicações. Mas a ministra Rosa Weber acabou sendo seguida por unanimidade, entendendo que não haveria qualquer tipo de violação da competência da União para legislar, até porque essa norma, segundo a ministra Rosa Weber e a unanimidade que se formou, é uma norma que protege os direitos do consumidor. E de acordo com a Constituição, no artigo 24, podem legislar sob proteção do consumidor tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal. Então, julgada improcedente, mantida a lei do Estado do Rio de Janeiro em relação a essa obrigatoriedade para as operadoras de telefonia fixa e celular. E uma outra ação direta de inconstitucionalidade foi retomado o julgamento porque iniciado em outra sessão
quando o ministro Alexandre de Moraes proferiu o seu voto, relator da ação, entendendo que haveria sim uma inconstitucionalidade na lei federal que trata do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos policiais. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu, num primeiro momento, que haveria uma inconstitucionalidade formal, porque para tratar de assuntos envolvendo segurança pública, não poderia haver uma iniciativa parlamentar para essa legislação. Deveria ter sido proposta pelo presidente da República e não pelos parlamentares. Uma primeira inconstitucionalidade reconhecida pelo relator. Ele vai além e também reconhece inconstitucionalidade material, entendendo que, nesse caso, a legislação criaria obrigações e despesas para os Estados-membros, sem o devido custeio, sem analisar o custeio, que estabelece padrões de segurança para os policiais, quando isso deveria ser da competência do governador do Estado, que é efetivamente o chefe das polícias no âmbito estadual, e que, de toda forma, haveria, portanto, a violação do princípio da separação dos poderes, a violação da autonomia dos estados e também a violação da iniciativa ou das competências privativas do governador. Na sessão de hoje, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Edson Fachin, que acabou sendo seguido por uma maioria que se formou, exceto o ministro Marco Aurélio, que acompanhava o relator pela procedência da ação. Mas, nesse caso, os ministros seguiram Edson Fachin no sentido de que essa lei não viola qualquer tipo de dispositivo constitucional, é constitucional e, portanto, mantida a lei federal que disciplina o uso desses instrumentos de menor potencial ofensivo pelas polícias no âmbito da segurança pública. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por Eu hoje. que agradeço. Até semana que vem.